A validação de dados no Excel é uma funcionalidade nativa e permite que a gente verifique a informação que a gente está inserindo na célula, se ela é permitida ou não para estar daquele jeito ali. Sabe aquelas listinhas que a gente clica e abre opções para a gente selecionar? Isso é um tipo de validação de dados. Isso pode ser útil para a gente garantir a integridade da base de dados, né, baseado em condições e em critérios que a gente atribua, para evitar erros e também para facilitar o preenchimento das informações. O vídeo de hoje é para aprender sobre esse e outros tipos de validação de dados, então vem comigo! Fala galera, Klinsmann aqui e hoje a gente vai ver o que é essa tal de funcionalidade da validação de dados. Indo direto ao ponto, validação de dados está dentro da seção, né, ferramentas de dados do Excel, e ela, como o nome diz, serve para validar os dados que a gente está inserindo. Então a gente pode atribuir regras, critérios, parâmetros para definir o que o usuário pode ou não pode inserir em cada célula que a gente está mexendo. Vamos para a telinha do Excel que fica melhor de ver. A configuração padrão, né, de fábrica do Excel, quando a gente abre um arquivo zerado, é que a gente possa escrever qualquer valor em qualquer lugar. Então a gente pode escrever um texto qualquer, a gente pode escrever um número qualquer, pode escrever data, qualquer coisa, né? Então o Excel está aberto para que a gente insira qualquer tipo de informação, ou seja, ainda não há critérios para validar os dados que a gente está inserindo. E falando em critérios, vamos clicar então nas opções para que a gente descubra como é que a gente pode iniciar o uso dessa funcionalidade. Para a gente conhecer então as opções, vamos clicar ali na opção de validação de dados e vamos ver qual é a janelinha que o Excel abre para nós. Para isso a gente tem que ir lá em cima na guia dados e aqui a gente tem um conjuntinho chamado ferramentas de dados, deixa eu dar um zoom aqui, que vai depender da versão do Excel de cada um, pode estar mais agrupado ou menos agrupado, mas a nossa vai ser esse verdadeiro e errado aqui, né? Esse correto, essa bolinha vermelha que se chama validação de dados. Então quando a gente clica aqui, olha o que acontece. A gente abre uma janelinha chamada validação de dados e diz ali, ó, critério de validação. Ou seja, por definição, como a gente mencionou antes, o Excel permite já de cara qualquer valor, só que a gente pode alterar isso, né, a depender da tabela que a gente quiser construir. Aqui agora então eu vou clicar na opção lista, que eu quero pré-definir opções, digamos assim, bem simples, para que as pessoas preencham determinados campos somente com a opção sim ou não, né? Então quando a gente quer escrever as opções que a gente quer permitir, aqui quando a gente seleciona a lista aparece aqui embaixo a opção fonte, e eu quero escrever só a opção sim e não, então eu vou escrever sim, e aí a gente separa as opções por ponto vírgula, então eu escrevi sim, vou escrever ponto vírgula e agora não, certo? Então olha o que aconteceu, na primeira célula, que foi onde eu botei a validação de dados, já apareceu essa flechinha aqui, ó, com as opções sim e não que eu tinha feito. Na célula de baixo não tá, por quê? Porque por definição, o Excel, quando a gente abre ele, todas as células estão para permitir qualquer valor, né? Então, da mesma forma que formatação condicional, que foi o último vídeo, quando a gente vai aplicar esse tipo de funcionalidade, a primeira coisa que a gente faz é selecionar o intervalo. Então agora eu vou selecionar esses 10 carinhas aqui que estavam em branco, vou clicar em validação de dados. Como nesse intervalo ele percebe que num espaço eu tenho validação e no outro não, ele pergunta se eu quero aplicar isso a tudo. Então eu vou dizer que sim, então ele já está em todo o intervalo, trouxe, né, ou lembrou da definição que eu tinha posto, que era sim e não, e agora eu vou dar OK. Né? Então, como a gente pode ver, todas as células aqui agora estão de 1 a 10 aqui, estão com as opções sim e não que eu botei. Tá? É interessante saber que essa funcionalidade de lista, ela permite, né, com o mouse, né, na interface gráfica, que a gente clique, né, mas também ela deixa que a gente escreva na mão. Escrevi não, escrevi sim. E por que é validação de dados? Porque ele só vai validar as informações que eu atribuí naquela condição. Então, se eu tentar escrever aqui talvez, ele não deixa. Ele vai me dar uma informação de erro, que diz aqui, ó, esse valor não corresponde às restrições de validação de dados definidas para essa célula, né? Então, como eu só defini sim ou não, talvez ou qualquer outro texto ou número não vai ser permitido aqui. A opção lista, né, além daqueles valores escritos na mão, que nem eu fiz ali, vamos abrir de novo aqui, aqui na fonte eu escrevi sim e não porque eu quis, mas eu também poderia vincular a um intervalo, né? Então deixa eu só apresentar aqui para vocês, eu já tinha deixado uma base pronta, só com letra branca porque estava escondido, mas está aqui. Eu tenho 5 opções, digamos assim, para uma pesquisa de satisfação. Então o que eu posso fazer? Eu posso selecionar meu intervalo, ir lá em dados, validação de dados, e na lista, né, na fonte aqui eu não vou escrever, eu vou clicar aqui para atribuir ao intervalo. Então eu vou selecionar esses 5 carinhas aqui da esquerda, né? Concordo totalmente, concordo, não concordo nem discordo, discordo e discordo totalmente, para que ele seja a base, tá vendo aqui é do C3 até o C7, para que esse seja o intervalo de validação dos meus dados em cada um das células. Então aqui tem as 4 opções, as 5 opções das que eu tinha antes, né? Então conforme eu clico, ele busca nessa base aqui, da mesma forma que se eu mudar aqui
esse 2 discordo, vou escrever o nome do canal aqui, Clean Aprimora. Né? Como a validação está buscando nessa base, o valor que está escrito, na verdade não tinha nenhum 2 aqui, mas ele não muda o que está escrito, o que ele muda é a possibilidade, né? Então a opção que ele apresenta é vinculada àquela base, então como eu mudei o nome lá, ele também muda aqui. Ainda sobre listas, pessoal, copiei aqui só uma cópia do exercício de antes. Como a lista, voltando aqui, ele abre esse conjuntinho de opções, né? Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado é o zoom que está a planilha, né? Nesse caso, essa planilha que eu estou aqui embaixo na direita, ela está 160% de zoom, tá? Eu criei uma cópia dela aqui que não está preenchida, que também está em 160, mas eventualmente a gente pode encontrar a planilha no 100%, por exemplo. Então tá, o 100% é essa configuração aqui. Só que, por exemplo, tá neste zoom de 100%, mas as pessoas na mão vão aqui e mudam a fonte da letra, não é mais 11, agora vai ser 20, né? E aí eu reajusto aqui os tamanhos, tá? Então o que aconteceu? Praticamente nada, né? Só que olha só, eu vou fazer uma validação de novo aqui com lista com base naqueles dados lá. Clica aqui, validação de dados, lista, e a fonte eu vou pegar esse carinha aqui da esquerda, esse intervalo, ok? Ok. A validação está pronta, só que olha a diferença, olha o que acontece. O zoom, ele pega do zoom original, então esse zoom é 100%, então olha o tamanho que ficou, né, as opções. Claro que aqui eu aumentei a fonte, né, aqui se a gente for olhar, a fonte está no tamanho 20, né, Calibri 20, e na de antes estava 11 porque o zoom estava aumentado, então aqui é como se tivesse, como é que eu posso dizer, coerente o tamanho da célula com o tamanho do zoom e por consequência essa lista também fica legível, né. Aqui nesse outro que a gente diminuiu o zoom e aumentou o texto na mão, a listinha fica pequenininha mesmo, difícil de olhar. Então isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente, né? O zoom que a gente está utilizando quando a gente cria a lista, né, para validação de dados. Outra opção, pessoal, que a gente tem aqui é o comprimento da string, né? O comprimento, né, o número de caracteres que a gente vai inserir. Então vamos supor aqui um exemplo hipotético que isso aqui é um lugar onde eu preencho os códigos das minhas NFs, né, das notas fiscais, e as minhas notas fiscais têm 5 dígitos. Então eu quero evitar, na medida do possível, erros de digitação, ou seja, eu quero restringir para que aqui só possa ser 5 dígitos, né, ou o tamanho de 5 caracteres. Então vamos lá, vou selecionar aqui a opção, vamos lá em dados, validação de dados, e aqui a opção não vai ser lista, eu vou botar comprimento do texto. Daí eles abrem algumas opções aqui para nós, né, sobre os dados, né, eles vão estar entre, maior que, menor que, diferente, e eu quero igual a o comprimento 5 caracteres, né, então, ok. Na verdade, aqui ele se restringe ao tamanho da célula, né? Eu que estou contextualizando como número de nota fiscal, então pode ser texto ou pode ser letra também, né? Contanto que o comprimento seja 5. Então vamos ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 permite, A, B, C, D, E também permite. Só que se eu tentar botar 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele não deixa, né? Mensagenzinha aqui, esse valor não corresponde às restrições, a mesma mensagem que deu antes, né? Por quê? Porque a informação que eu estou tentando inserir não corresponde com a restrição ou com a validação que a gente botou antes. Então ele não vai deixar, por definição, salvo que a gente queira. A gente pode, na validação de dados, né, quando o critério não é satisfeito, a gente pode dar esse erro e parar, ou a gente pode permitir que a pessoa também, mesmo assim, insira a informação, mesmo sendo avisada, tá? Então, deixa eu voltar aqui na parte da validação de dados, a gente tem mais opções aqui, a gente pode criar um monte de coisa, tá? Eu vou deixar para vocês desbravarem e vou mostrar alguns casos práticos agora para a gente analisar casos mais pensados, né? Ou diferenças que a gente pode estar analisando. Então, pessoal, o nosso caso prático 1 vai ser um ajuste de uma base, né? Vamos supor que já tem uma base histórica que está toda preenchida, só que vai mudar o critério, né? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho já preenchido, né, com uma base antiga, né? Que eu tenho teste 1, teste 1B e teste 1C, né? E ela vai passar a ser teste 1, teste 2 e teste 3. Então esses dois carinhas de baixo aqui vão alterar na possibilidade de preenchimento, certo? Então olha só, aqui já está preenchido e uma coisa que a gente tem que saber é que mesmo ao atribuir a validação de dados, né, por mais que eu só valide, eu só permita que informações diferentes ou específicas sejam inseridas, essa validação não muda o que já está escrito, né? Então aqui é o nosso exemplo da base antiga, teste 1, teste 1B e teste 1C. O que eu quero fazer? Eu quero fazer com que essa lista aqui vire aquela lista do depois. Então eu vou selecionar que seja uma lista e a fonte eu vou pegar esses carinhas aqui, ó, tá? Então agora, as possibilidades de escolha que eu tenho para essas opções aqui são esses carinhas do depois aqui, por mais que já esteja escrito, né? Então, por exemplo, o que era o teste 1B,
agora mudou a nomenclatura e vai ser teste 2. Só que o Excel não altera a informação que já está, ele altera de agora em diante. Então, ele só permite essas opções, certo? Então, olha só, troquei minha base, só que, aqui tá complicado porque troquei para validação nova, só que eu não consigo ver o que está certo, o que está errado, porque o Excel não muda, né? Só que ele não muda, mas ele nos avisa, né? Então, se a gente for aqui na validação de dados, não preciso nem ter selecionado no intervalo, tá? É só vir aqui em validação de dados e ele tem a opção aqui, ó, circular dados inválidos, né? Então, o que ele vai ver? É justamente para esse caso de troca de base. Quando tinha uma informação antiga que não condiz mais com a validação nova, ele grifa isso para nós. Então, eu vou clicar aqui na validação de dados, ó, circular dados inválidos. Então, olha o que ele fez. O teste 1C e o teste 1B, que não existem mais, eles foram grifados. O teste 1, como ele se mantém de uma para outra, segue aqui. Mas isso aqui é bom para a gente ver, opa, teste 1C, esse carinha agora, o 1C é o 3, né? Depois a gente remove os círculos, né? O teste 1B é o 2, o teste 1B é o 2 e aqui embaixo o teste 1C é o 3. Então, a gente pode, agora que a gente organizou, vir aqui e limpar os círculos de validação. Tá, estava poluído, agora já está ok. Vamos testar de novo, né? Vamos circular dados inválidos? Não apareceu nada, né? Então isso é uma funcionalidade, até não é tão comentada assim, mas quando a gente muda, quando a gente altera a validação de dados e os dados que estão ali não condizem mais com a nova validação, aquilo é uma ajuda para que a gente consiga visualizar, né, de forma mais fácil, mais prática, mais rápida, informações divergentes. Agora então, por fim, caso prático 2, tá, pessoal? Da mesma forma que na aula antiga, até vou deixar o card aqui, que a gente viu sobre formatação condicional, né? Nessa aqui a gente está falando de validação de dados, o Excel já apresenta para nós algumas opções pré-definidas, né? Quando a gente clica em validação de dados, né, ele abre essas opções aqui, ó, qualquer valor, número inteiro, número decimal, lista, data, hora, comprimento do texto e, via de regra, dependendo da caixinha de seleção que a gente tiver no Excel, quase sempre vai dar a opção personalizado, né? Então esse exemplo aqui agora de estoque é um exemplo de personalizado que eu quero criar para nós, tá? Então vamos ver o seguinte, aqui eu tenho um produto qualquer, aqui eu tenho uma relação de movimentações e datas e a quantidade que foi aquela movimentação, né? Então aqui vamos supor que eu esteja falando de um produto que o estoque inicial é 500. A primeira movimentação foi menos 100, a segunda foi menos 200, a terceira foi menos 100, e como eu tinha 500, né, que deu 400 negativos, se eu fosse zerar, daria menos 100 de novo. Ou seja, eu não posso ter uma saída que ultrapasse o meu valor inicial, né? Então essa soma aqui de retiradas, digamos assim, porque está com valor negativo, já deu 500. Só que se esse valor negativo fosse maior que 500, eu não poderia botar, porque eu só tinha um estoque inicial de 500. Então, como eu tenho 3 carinhas aqui que dão 400, esse quinto aqui não pode ser um valor maior, no caso aqui menor que menos 100, porque está negativo, porque a gente não teria estoque para isso. Então a validação de dados não é só para que a gente possa fazer uma listinha bonitinha e selecionar, é justamente para validar. Eu não posso tirar uma quantidade de estoque que não existe. E como é que a gente cria isso? Eu vou fazer o exemplo aqui com a função personalizada para nós, tá? Vou deletar esse carinha aqui e vou fazer o seguinte, ó. Vamos selecionar esses todos, que são as células, né? O intervalo que eu quero validar. Eu vou clicar aqui em validação de dados e vou na opção personalizada, né? Sempre que eu for da opção personalizada, ele vai me pedir uma fórmula. Então, o que eu quero ver? Eu quero o quê? Eu quero que o estoque inicial, que é o E3, né? Eu vou fixar esse carinha aqui. O E3 menos, ou melhor, mais, porque lá já está negativo, né? Mais a soma desses meus carinhas aqui, ou melhor, a célula que eu tô até aqui, do L2 ao L3, né? Aqui eu só vou fixar o L2, porque eu quero que ele pegue ali de cima. Tudo bem que eu estou pegando do quantidade, peguei do cabeçalho justamente para ficar fora da região dos números, tá? Mas não vai fazer diferença na soma. Eu quero que isso aqui, o estoque inicial, menos o que estiver acontecendo, né? Por que eu fixei esse L2 aqui? Deixa eu fixar a linha também. Isso aqui eu fixei porque sempre eu quero ver de cima para baixo, independente da célula que eu esteja, eu quero ver o estoque inicial, né? E comparar com tudo que aconteceu até onde eu tô, né? Então eu estou fazendo isso aqui. O estoque inicial mais a soma, que está um valor negativo, né? Isso aqui tem que ser maior ou igual a zero, porque eu não posso ter um estoque negativo. Então, tudo isso que eu estou fazendo aqui tem que ser maior ou igual a zero. Vou dar um zoom aqui para vocês. Ó. Então, o E3, que é o estoque inicial mais a soma dos valores negativos, tudo isso tem que sobrar maior que zero. Senão, não me adianta, tá? Então, olha só, vamos deletar aqui, ó. Eu tinha 500 menos 100, sobrou 400, né? Se eu tenho 400, eu posso tirar 300? Posso. Se eu tinha 500 e agora eu já tirei 400, aqui eu posso tirar no limite 100, né? Então eu vou tirar 50. Também posso. Só que olha aqui, 500, aqui eu já tenho 450 negativos. Se eu tentar tirar 100, eu ficaria com 50 negativo. Então ele tem que dar uma mensagem de erro aqui pra mim quando eu der um Enter. Ó, o que ele falou? Vamos dar um zoom de novo aqui. Esse valor, a mensagem clássica, não corresponde às restrições. Por quê? Porque se eu botar menos 100 aqui, a soma
soma dos 500 com tudo que aconteceu até aqui vai dar 500 menos 550. Ou seja, eu ficaria com 50 negativo, só que eu não posso porque é um estoque é uma coisa física real, e pela minha fórmula eu falei que esse saldo tem que ser maior que zero, né? Então eu não vou poder botar uma informação que fique menor ou igual a zero no saldo. Então, menos 50 eu consigo, porque aqui deu menos 500 e aqui 500 dá zero, né? Só que olha só, o raciocínio segue o mesmo, só vamos pensar na lógica da coisa. Aqui eu tenho 500 e aqui eu tenho menos 500, ou seja, até depois desse menos 50 aqui eu tô zerado. Só que agora eu vou botar 300, voltei a ter mais estoque, quero tirar 200, beleza. Agora eu quero tirar 200 de novo, não deu. Por quê? Porque ele está fazendo a soma de tudo, né? Então aqui eu tinha 500, vamos voltar aqui, ó. Eu tinha 500 e nesses primeiros carinhas aqui eu tirei 500. Aí depois eu botei 300, já tinha 0, fiquei com 300. 300 eu tirei 200, fiquei com 100. Então aqui ele só vai permitir no máximo o valor negativo de 100, porque se eu quiser tirar mais do que 100, que é o que eu tenho, não vai poder. Então se eu botar menos 101, não vai dar. Só que se eu botar menos 99, ele deixa, ou até mesmo o menos 100, porque é o saldo todo. Aqui ele se igualou a zero. Então a validação de dados não é só para listinha. Claro que é legal, é dinâmico, né? A gente atribui listas, mas não é só para isso. A gente pode usar nesse caso aqui um conceito para estoque que pode nos ajudar, né? Lembrando da frase inicial, claro que tem a questão de dinamismo, mas é mitigar erros, né? Diminuir falha de conceito até de preenchimento da tabela. Assim, pessoal, a gente conclui essa aula breve, né? Foi uma aula um pouquinho mais curta que as outras, né? Porque o conceito é bem simples, né? O que vai expandir é a aplicação, né? A variabilidade e a aplicabilidade nos conceitos, né? Nos contextos, desculpa, das planilhas de cada um. Peço que se tenham gostado do vídeo, que se inscrevam, deixem o like e comentem aqui para baixo comigo, né? O YouTube entende isso como um estímulo, se as pessoas estão gostando, para poder repassar para mais pessoas a informação e o conteúdo. Agradeço a atenção de todos e até o próximo vídeo.